Existem boas definições de equipe e nós oferecemos algumas considerações. Uma frase que traz para a nossa reflexão a respeito de equipe é a seguinte: uma equipe é um grupo definido que é comprometido, capacitado e coordenado para obter os mesmos alvos. Na maioria das vezes, as nossas frustrações ministeriais têm a ver com a falta, de uma forma ou outra, de ter uma boa equipe, de ter um bom líder de equipe ou uma boa assessoria para um líder de equipe. Mas não é suficiente nós sermos equipe, pois a chave para sermos uma boa equipe é ter um líder ungido que consegue levar todos os seus integrantes a compartilhar uma visão divina e juntos traduzirem essa visão em objetivos mensuráveis que os levem a realizar tal propósito. Por isso, nós vamos falar a respeito de 3 equipes. E a primeira que eu gostaria de destacar é a equipe pastoral. Se os 5 ministérios que é falado lá em Efésios 4:11 funcionam juntos, realmente, então eles podem experimentar ser um pequeno grupo de discipulado intencional, bem como uma equipe pastoral serem discipulados mutuamente, bem como também aprender a vivenciar e liderar uma equipe de forma saudável. E se isso puder acontecer em um contexto em que todos esses 5 ministérios de Efésios funcionam, será altamente produtivo, permitindo um crescimento intencional acelerado. O pastor, ele capacita a sua equipe pastoral para viver Efésios 4:11 a 16, sendo um modelo para o resto das equipes. E o resto de pequenos grupos. O foco principal do pastor saudável e discipulador é que a sua equipe pastoral, ou se não tiver uma equipe pastoral formada, sua equipe de mais ou menos 2 a 5 pessoas, 2 a 5 líderes de igreja. Se são mais de 5 pessoas, ele precisa pensar em como ter uma equipe executiva com quem caminhe de forma mais profunda e que ajude o resto da equipe pastoral a crescer intencionalmente. Se você está sozinho na sua paróquia e você não tem uma equipe pastoral, o convite é que você possa fazer formar uma equipe de líderes e essa equipe de líderes ser a sua equipe pastoral. Além disso, além da equipe pastoral, nós também temos a equipe administrativa. E nesse ponto é interessante nós lembrarmos o que está escrito lá em Atos 6, 2 a 4, que diz: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Passaremos a eles a tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. A palavra administrador não aparece aqui em Atos, mas como nenhuma das listas de dons parece estar completa, é possível entender que existem outros chamados nessa lista. Isso é evidente em Atos 6, quando os apóstolos dizem: não é certo negligenciarmos o ministério da palavra de Deus a fim de servir às mesas. Irmãos, escolham entre vocês homens, passaremos a eles essa tarefa e nos dedicaremos à oração e ao ministério da palavra. De forma parecida, em 1 Timóteo 3, Paulo fala sobre os critérios para ser bispo, ou pastor, ou presbítero, e os critérios para ser diácono. Todo pastor e toda equipe pastoral precisam de um administrador ou de uma equipe administrativa que os libere para fazer o que são chamados a fazer, mas sem se perder das questões financeiras e administrativas. Como os chamados de Efésios 4:11 são para equipar a outros, a pessoa administrativa e a sua equipe devem capacitar pessoas administrativas em todas as equipes ministeriais. Eles podem ajudá-los a criar planos estratégicos e atualizá-los anualmente, liberando o pastor, liberando a equipe pastoral dessa função,
e eles também podem capacitar todos os membros da igreja, da comunidade, nas áreas administrativas e financeiras, para que cada um viva mais livremente das prioridades divinas e o seu chamado. Com isso, uma equipe ministerial que cuida dos seus membros existe principalmente para edificar e capacitar outros. E essa equipe tem uma visão e também uma missão além de si mesma. Ela cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Efésios 4,16. Paramos de ser dependentes, paramos de ser independentes e nós aprendemos a ser interdependentes. A reciprocidade nos chama a sair da nossa dependência de outras pessoas, bem como sair da nossa independência. Cada um tem a sua contribuição e precisa da contribuição dos outros. Isso nos chama para uma interdependência. Interdependência é quando nós compartilhamos nossas vidas, as nossas principais decisões e especialmente aquelas que têm a ver com nossas finanças e o nosso tempo. Ninguém contrai dívida sozinho e ele acaba endividando o corpo de Cristo. Ninguém se compromete a fazer algo semanalmente ou outro grande compromisso sem sacrificar outros compromissos de alguma forma. Precisamos ajudar uns aos outros para que todos possamos continuar a crescer bem. Para concluir esse vídeo em que a gente está falando sobre o serviço em equipe, a terceira marca de uma igreja saudável e discipuladora, gostaria de dizer que se você gostaria de trazer esses princípios para a sua comunidade, é muito importante você avaliar. Talvez você fique pensando se isso encaixa bem na sua comunidade, talvez eu não tenha uma equipe pastoral, talvez eu não tenha uma equipe administrativa. Pensando em termos que são comuns a nós, nós podemos pensar na equipe pastoral justamente como líderes, ou se você trabalha com mais colegas de trabalho, colegas pastores, missionários, você pode sim fazer um grupo de discipulado, um microgrupo com essas pessoas. E assim você está edificando a sua equipe pastoral e juntamente em comunhão estão se edificando mutuamente. Em relação à equipe administrativa, muitas vezes nós podemos pensar a respeito do presbitério, mas não somente o presbitério em si, mas a questão é você ter uma equipe administrativa que também é discipulada, e esse é o princípio. Com isso, para ter uma boa equipe, não precisa necessariamente ser pessoas em excelência, mas pessoas que tenham acima de tudo caráter e que queiram ser discipuladas. Um bom princípio de um discípulo é ser ensinável. E num trabalho em equipe, quando as pessoas são ensináveis, todo o trabalho ele se torna mais leve. Então, com isso, que nós possamos assim olhar para essa terceira marca, pensando nessa perspectiva do caráter e pensando no serviço em equipe, onde todos, independentemente de onde está servindo, todos são discipulados, todos estão na mesma trilha, caminhando mutuamente para a mesma direção. Que Deus te abençoe com esse vídeo e que você possa refletir a respeito dessa marca em você, na sua igreja, com suas equipes.